iniciando, assim. Daí você faz a abertura, pode... Jaqueline, abra... isso. Completo, obrigada. Boa noite, então, a todos e a todas. Boa noite. Vamos abrir formalmente, né, a nossa noite. Já tivemos algumas noites com temas importantes, né, da área da pesquisa qualitativa. Tivemos fenomenologia e método fenomenológico na área da saúde, com a doutora Alacoque. Tivemos a fenomenologia semiótica de Charles Sanders, com o doutor Adriano Jardim, da UFES. Tivemos referencial da complexidade, com a doutora Zuleika Patrício. E hoje, e tivemos teoria fundamentada nos dados, né, com a doutora Maria Ribeiro Lacerda, aqui da Federal. E hoje... temos a honra, o prazer de receber aqui a doutora Romilda, né, e a Jaqueline também, né, muito prazer em recebê-la também, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Doutora Romilda, nós somos um grupo, né, de pesquisadoras aqui das faculdades, né, com foco aí na abordagem qualitativa das pesquisas, né, a professora Ivete, a Zagonel, a professora Sueli e a professora Rosana, que não sei se está aqui conosco, mas... Tô sim, estou aqui. Oi, Rosana. Oi, Rosana. Mais uma pessoa. E estamos trabalhando, estamos iniciando esse processo. E depois queremos ir aprofundando, ir para análise, pensar em um momento que podemos trabalhar com os programas, né, como o Iramutec, que aí a professora Ivete deu uma provocada, ver se a Jaqueline, de repente, né, vira parceira também, nesse processo de aprendizagem. E eu agradeço, então, em nome do grupo e em nome de todos os meus colegas, minhas colegas de trabalho que estão aqui, né, prestigiando, já somos aí 19 pessoas na sala. Agradecemos a sua presença, professora Romilda, sempre parceira, sempre disponível, né, acolhedora, quando precisamos, quando eu precisei, fui lá, fui muito bem acolhida na PUC. Então, vou apresentar a senhora um pouquinho, e se a senhora quiser complementar, fique bem à vontade, tá bom, professora Romilda? A professora Romilda é pedagoga, e também é graduada em Direito, com mestrado em Educação e doutorado em Educação também, com ênfase em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, fez pós-doutorado na Universidade do Porto, e é professora titular aqui, nossa vizinha, do Programa de Pós-Graduação em Educação, estrito sensu da PUC Paraná, pesquisadora associada da Fundação Carlos Chagas, né, e tem várias aí participações, lidera o grupo de pesquisa políticas, formação de professores, trabalho docente e representações sociais na PUC Paraná, que integra a Cátedra Unesco sobre Profissionalização Docente, coordenada pelo CIERS, participa da Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Política Educativa, do Núcleo de Pesquisa Internacional em Representações Sociais, vejam, né, a importância do trabalho da professora Romilda, atua e desenvolve pesquisas em políticas educacionais, formações de professores, profissionalização docente e representações sociais, atua também e desenvolve pesquisas em políticas educacionais, ministra as disciplinas de políticas docentes e trabalho de professores, educação e representações sociais, é bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação Araucária, mas, acima de tudo, é nossa companheira aí, que todas as vezes que precisamos, ela, com toda humildade, isso eu admiro muito em você,
Romilda, vem e partilha conosco, e vem nas nossas bancas, né? E a gente considera isso uma preciosidade, né, nesse processo de busca incessante aí por esse aprendizado que é o nosso caso. E muito obrigada, então, professora Romilda. Eu vou deixar contigo a palavra agora, e em nome de todo o grupo, de todas as pessoas que estão aqui na sala, agradeço novamente, e fique à vontade para complementar, né, alguma coisa que eu possa não ter dito, e também para apresentar a Jaqueline aí, que eu sei que é a sua companheira de trabalho também, parceira aí de todas as horas. Muito obrigada por ter vindo, né? Vir mesmo, por ter vindo aqui, estamos todos nesta sala, e tens a palavra, Romilda. Muito obrigada. Bom, obrigado, Leide, obrigado a todo o grupo aí das Faculdades Pequeno Príncipe. Olha, eu fiquei muito contente e muito honrada com o convite também, e a confiança de vocês para esse trabalho, porque é sempre um voto de confiança que a gente dá um no outro quando convida para alguma coisa, para uma banca, para um trabalho de uma fala para alunos e para professores. E nós poderíamos dizer assim que o trabalho com representações sociais, esse trabalho que eu venho iniciando, vamos dizer assim, é algo que surgiu na minha história de vida. Ele surgiu quando eu cheguei à PUC de São Paulo, porque até então eu trabalhava com representações, mas não com representações sociais. E isso faz uma diferença. Lá eu conheci o grupo, a Clarilza, e os outros professores, e lá uma grande maioria, apesar que eu não era orientanda da Clarilza Prado, mas eu era da Marli André, a gente começou a trabalhar em conjunto, fazer parcerias. Eu, inclusive, uni, até a Marli André fez trabalhos de representações sociais já comigo, e a Clarilza, e tudo isso vai, porque a Marli trabalhava com formação de professores, que era o meu foco, e as políticas. E a Marli não trabalhava com políticas, mas aí eu comecei a envolvê-la com políticas também. A gente começou a fazer uma roda de conversa, e foi um trabalho muito bonito esse, e que me levou, primeiro, para a Fundação Carlos Chagas, que hoje eu sou pesquisadora associada, e lá a gente participa do Centro Internacional em Representações Sociais, Subjetividade e Educação, e outros núcleos, outras redes de representações sociais, uma da PUC de São Paulo, e uma recente, que nem está no meu currículo, porque não tive tempo ainda de atualizar, que nós estamos participando desde o início deste ano, que é uma rede de pesquisadores que é da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e que a Clarilza está coordenando, e que envolve as representações sociais e direitos humanos. E falar assim, da Jaqueline, ela comentou alguma coisa com vocês, mas eu gostaria de dizer, a Jaqueline eu a conheci depois que ela já era formada, ela era formada pela UFPR, e nós fizemos pela PUC aqueles convênios que as universidades fazem de Minter e Dinter, Minter para mestrandos e Dinter. E a Jaqueline encontrou um caminho, porque a família dela, do marido, é todinha de Santa Catarina, e bem da cidade onde a Católica tem uma sede lá também. E, com isso, ela fez, porque assim ela vivia dois momentos, não é? De um passear na família, todo final de semana ela ia para Santa Catarina e voltava. Isso foi muito bom, porque ela ficou assim, quem vai pegar esse projeto, não sei o quê, e aquela discussão no colegiado. Eu disse, eu vou ficar, não sabia nem quem era a Jaqueline, aí vamos lá, vou entrevistar a Jaqueline. E desde esse dia nós fizemos uma parceria muito boa. Jaqueline já envolveu-se com o grupo
de pesquisa e trabalhando sempre com os demais membros. Isso que é bonito nesse trabalho nosso. Nós envolvemos os alunos com os trabalhos de todos. Um pode ajudar o outro. Muitas vezes acontece isso. Uma doutoranda nova que entrou agora chegou e disse assim: professor, eu mandei meu projeto para a Jaqueline dar uma olhada. Eles fazem isso entre eles conversam, trocam, e aí eles vêm com a proposta, já com uma porção de ideias novas, e eu gosto muito disso, e eu incentivo essa troca, essa colaboração no grupo, porque é muito bom. Inclusive análise. Ontem, quando a Jaqueline e eu participávamos do encontro lá na PUC de São Paulo, que ele foi centrado na PUC de São Paulo, também a doutora que estava falando, ela contou, ela trouxe o trabalho dela e as discussões que tiveram na hora das análises com os colegas do grupo de pesquisa. E isso faz a diferença. Então, pesquisa qualitativa é isto, é a troca ou a busca. E hoje eu quero agradecer muito isso, agradecer também a colaboração da Jaqueline, assim, contando para vocês, a gente faz uma parceria muito boa. Eu falei para ela assim, ontem ainda, disse assim, Jaqueline, vamos participar desse encontro na PUC de São Paulo, às 4h da tarde, das 16 às 19. Ela disse, será que eu vou conseguir? Mas aí ela conseguiu e foi ótimo, nós ficamos trocando o tempo todo durante as falas e foi muito bom, e depois ainda conversamos um pouco ao final. E eu gostaria, então, o convite, agradecer mais uma vez vocês, dizer, assim, da minha alegria de estar aqui e poder falar alguma coisa, porque eu comecei nas representações sociais, ser sincera para vocês, em 2003. Então, é que a teoria é muito nova também, mas o grupo lá de São Paulo é um grupo muito ativo, é um grupo que estudou com Moscovici, que estudou com a Jodelet, e a gente tinha um contato muito grande com esses autores, porque eles estavam sempre presentes no Brasil. Quando eles vinham ao Brasil, o primeiro lugar que chegavam era a PUC de São Paulo. Então, sempre PUC de São Paulo valia esses encontros e essas trocas de experiências. Inclusive, o Moscovici e a Jodelet, eles são os orientadores, supervisores, os idealizadores, junto com a Clarilza, do Centro Internacional na Fundação Carlos Chagas, que hoje a Clarilza não está mais lá, mas são duas alunas dela que dirigem o centro, uma é a Adelina Novaes e a outra é a Lúcia, que está como vice-presidente, inclusive, da fundação. Eu digo que elas são meninas ainda, que elas são bem mocinhas ainda, bem novas, jovens, não é? Então, fazem um trabalho muito bom. E esse trabalho, então, de onde que eu gosto sempre de iniciar dizendo de onde eu falo como a Leide já comentou, que eu coordeno um grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa, ele busca trabalhar não apenas, vamos dizer assim, não só com o aporte teórico das representações sociais, mas também com o aporte teórico da formação de professores e das políticas de formação. Muito a fundo com as políticas, e nós temos, assim, um trabalho bastante grande, vários projetos dentro dessa tríade, representações sociais, formação de professores e políticas educacionais. Inclusive, até a professora Elizabeth Macedo, mais conhecida como Beth Macedo, que é de currículo, ela, que é do Rio de Janeiro, da UERJ, ela fez um comentário, porque ela fez uma apresentação de um trabalho meu, que vai sair publicado em inglês, mas eu tenho outra lógica que eu fiz primeiro em português, não é? Sobre como organizar essa questão, e a questão mesmo da pesquisa, envolvendo esses 3 elementos
que vai sair por uma editora do México. E eu, então, pertenço a essas questões, a cátedra da Unesco, e a gente sempre gosta de mostrar essa tela para fixar bem. CIERZD, não é? Que é um centro internacional muito forte, e na Fundação Carlos Chagas ainda nós temos a cátedra Moscovici, porque como ele faleceu, depois que ele faleceu, foi criada essa cátedra Moscovici na França, e o CIERZD também a detém aqui. Nós temos vários grupos de pesquisa no Brasil que trabalham com representações sociais, mas em Curitiba, grupo mesmo que trabalha com representações sociais é o nosso da PUC do Paraná, por enquanto. Estão começando a surgir outros já. Os doutores já estão indo para as outras universidades e faculdades, centros universitários, e estão criando seus grupos. Estou muito feliz com isso. Pode passar, Jaqueline, faz favor. Então, nessa proposta nossa de articular esses 3 elementos, agora, pensando na representação social e na pesquisa científica, que foi algo que nós, com a Rossana, a gente buscou na dissertação dela, foi muito bom aquele trabalho, eu gostei muito de trabalhar com a Rossana, e a questão que a pesquisa científica ela não se faz sozinha. O investigador, aquele que está pesquisando, é fundamental nesse trabalho. E se eu usar o aporte teórico das representações sociais, ela nunca vai trabalhar exatamente representação, mas é representação sempre de alguma coisa, ou sobre alguma coisa, sobre um objeto que eu vou estudar, seja a saúde, seja da área da saúde, seja da área da educação, da área das políticas, e nós podemos trabalhar. Mas esse movimento que as representações sociais nos propiciam é fundamental para nós compreendermos o papel nosso de investigador. Mais um, Jaqueline, faz favor. Porque, vejam bem, eu pensei assim, pesquisa. Quando eu falo em pesquisa, eu trabalhei muito com pesquisa. Eu fui professora na graduação, e eu sempre, quando eu trabalhei na graduação, desde do meu trabalho já na escola básica, já trabalhava com pesquisa. Eu buscava pesquisa e queria que os alunos pesquisassem, que os professores pesquisassem, precisávamos pesquisar. Mas eu encontrei um caminho, foi mesmo na graduação, no início com a iniciação científica, e depois com mestrado, e mais tarde com doutorado, porque a gente tem todo um caminho a percorrer, não é? Nunca entra em tudo de uma vez só. E essa palavra pesquisa sempre me remete a isso. Exatamente, eu preciso dessa lupa para enxergar, para indagar, para ver o que eu quero investigar, o que eu quero inquirir, aquilo que me agrada, aquilo que me faz questionar algumas coisas, porque tem que estar ligada à minha história de leitura de mundo, eu digo. Não é nem minha história de vida, muitas vezes. Às vezes é, porque muitos estudantes, principalmente no mestrado, e depois eles dão continuidade num aprofundamento, eles buscam estudar algo que eles começam a entender essa indagação quando eles chegam no mestrado, ou quando eles chegam no final da graduação. Eles têm contato com alguma situação, e essa situação, eu lembro do exemplo da Rossana, com saúde e doença, que a inquietava a todo instante, não é? O que significado, qual o sentido, não é? Que os estudantes de medicina dão a essas 2 palavras tão fortes dentro da área da saúde. E nós, muitas vezes, é assim, a inclusão, por que este aluno... E aí vem as especificidades, dentro da saúde e da doença também vem os vários tipos de doença que vão nos
levando a buscar. Já que mais um pouquinho, mais um. E por isso que nós utilizamos muito essa concepção de Minayo, que é a pesquisa que alimenta a atividade de ensino, porque, vejam bem, a pesquisa ela alimenta não só a atividade do professor de ensino, como a minha atividade de profissional em qualquer área. Eu preciso sempre da pesquisa, seja na área da saúde, na área da educação, na área das exatas, a pesquisa que vai fazer a diferença. A gente pode dar exemplo de questões que precisam ser pesquisadas e estudadas de todas as maneiras, porque ela vai nos colocar frente à realidade do mundo. Ela vai nos mostrar, vejam bem agora as pesquisas sobre esse isolamento social, que está causando várias questões, tanto na área da saúde, como na área da educação, todas as áreas dos direitos, dos direitos humanos, nas áreas da própria exatas, como que isso está interferindo. Dão pesquisas maravilhosas nessa questão. E, embora eu preciso também, para fazer pesquisa, de uma questão teórica. Eu não faço pesquisa sem teoria. Eu não posso querer dizer que eu vou começar a investigar alguma coisa que eu nunca li nada sobre aquilo. Eu tenho que ter alguns conhecimentos prévios. E, portanto, iniciar uma pesquisa com um levantamento do que já foi pesquisado numa plataforma, por exemplo, um banco de teses, no Cielo, na Redali, que é onde tem as grandes publicações da área, a gente vai, que trazem as pesquisas e vai selecionando. É muito importante, porque cada vez que eu pego algo que já foi escrito, o que eu preciso fazer primeiramente? Olhar o título, quem é o autor, se aquela revista é confiável ou não é, ela pertence a que ramo, ela tem todas essas questões que avaliam as revistas. Hoje em dia nós temos que pensar nos impactos, não é? Elas estão trazendo questões atuais, e aí nós vamos para onde? Para as referências deste estudo. Gente, essas referências são fundamentais. Olha lá se eu já conheço algum daqueles autores. Se eu não conheço nenhum, eu vou ler o texto e vou ver o que eles dizem, e vou ter que buscar sobre eles. Porque se o texto me traz para a minha pesquisa, eu só vou senti-la, que ele é importante quando ele realmente for adequado. Se os autores forem... E muitas vezes nós precisamos de obras clássicas. Na área da saúde, na área da educação, nós não podemos ficar só com as novidades. Nós temos que ir lá na obra clássica para trazer o conteúdo muito mais para a nossa realidade. E por isso que o Moscovici também diz isso, que uma pesquisa vincula um pensamento a uma ação. E as representações também nos levam a praticar novas ações. As atitudes, elas sempre nos instigam atitudes, e isso faz a diferença. Então, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. Eu gostaria, sim, eu estou frisando bem essa concepção de pesquisa, para nós vermos que as representações sociais, elas podem nos ajudar muito nesse encontro desses elementos que fazem parte da pesquisa. Outro, Jaqueline? E aí nós nos perguntamos sempre, quando eu decido um objeto de pesquisa, o que eu pretendo com essa pesquisa? Para quem essa pesquisa serve, gente? E para que ela serve?
porque vocês sabem que muitas pesquisas, elas tiveram, as primeiras grandes pesquisas foram desastrosas, porque foi as grandes pesquisas da bomba atômica lá, que fez todo aquele desastre no mundo, e agora vocês vejam quanto as pesquisas sobre o momento atual, elas servem, mas conforme o foco que nós damos, elas têm alguma utilidade, e aí a gente tem que pensar quem vai usar essa pesquisa e como ela poderá ser usada depois. E como escolher ou privilegiar uma determinada abordagem de pesquisa. Aí que vem a questão que mais nos dificulta, que é o grande desafio mesmo, é isto aqui. Como que nós vamos privilegiar? Que abordagem nós vamos tomar? Nós vamos pegar... nós queremos fazer realmente uma pesquisa de abordagem qualitativa ou quantitativa. E eu posso trabalhar com as duas. E digo para vocês que eu não preciso chamar de quanti-qualis, não. Eu posso denominá-la qualitativa. Porque toda pesquisa qualitativa, ela parte de dados, sim, de uma determinada quantidade, de alguma coisa. E nós temos muitos dados que são fornecidos pelos censos, pelo IBGE, e que nós podemos aproveitar para ser fundamentos também das nossas pesquisas que nós estamos fazendo com os elementos. E, gente, qual o referencial teórico-metodológico que eu quero usar na minha pesquisa? Aqui nós pusemos na educação, porque nós estamos tão acostumados com a educação, a Jaqueline e eu, que a gente colocou, mas era para pôr educação e saúde. Mas tudo bem, mas vocês compreendam nesse sentido. Qual o referencial teórico e metodológico mais adequado? Vejam, porque muitas vezes, em doutorado, nós temos feito algumas incursões, assim, em métodos mesmo de pesquisa. Que método nós vamos usar? Primeiro, nós vamos pensar se nós escolhemos um objeto para pesquisar, nós queremos privilegiar uma abordagem qualitativa de pesquisa, mas que método que vai nos orientar nessa leitura? Por onde nós vamos caminhar? Que tipo de análise nós queremos fazer disso? E nós, na PUC, a gente tem uma disciplina e nós temos um professor que ele é vamos dizer assim, ele é filósofo, então ele tem os métodos, assim, mais aguçados, e os doutorandos, principalmente, quando começam, a primeira disciplina obrigatória é aquela, Seminário de Pesquisa 1. E o que mais é nesse seminário? Métodos. Ele passa todos os métodos de pesquisa e ele trabalha exatamente com... Ele mostra o que é o positivismo, o que é a fenomenologia, o que é a dialética, e depois ele trabalha com a hermenêutica. Aí ele discute um pouco a questão da hermenêutica fenomenológica, que o Gamboa, que trabalha mais com isso, e o Gadamer, que trabalha. Para nós, das representações sociais, que buscamos essa pesquisa, a gente tem trabalhado muito com a hermenêutica, com a interpretação dos fatos e dos dados que nós temos em mãos. Porque uma representação é como o Moscovici diz para nós, escreve, não é hoje, mas ele falou para a Markova na entrevista que ele deu. Ele diz assim: eu não sei como nasce uma ideia, as ideias vêm. Então, as representações são ideias, mas elas nos levam a diferentes atitudes e transfertilizam as nossas ideias também, porque elas modificam, elas movimentam esse processo todo que está presente em nós, de leitura de mundo. Cada um que vai ler alguma coisa vai ter uma ideia. E vai responder de uma maneira diferente. Por isso que as representações, elas são individuais e sociais.
Elas não podem ser apenas sociais, como Durkheim colocava. Ele coloca exatamente isso, que para um determinado grupo, vamos dizer assim, estudantes de medicina ou estudantes de enfermagem, eles são, ou como é o caso da aluna da Ivete, né, que são professores da área da saúde. Então, são grupos que convergem para um mesmo núcleo social, para uma questão social. Por isso que ela pensou no Doase. Tenho certeza absoluta que foi isso. E aí, nós vamos trabalhando com esses elementos que vão nos trazendo. Então, a questão o metodológico, mas vejam bem, esse metodológico, nós temos diferentes caminhos que nós podemos fazer de coleta de dados, de produção desses dados que nós queremos, porque nós podemos trabalhar com uma pesquisa teórica e ter uma abordagem qualitativa dessa pesquisa teórica, e podemos ter uma pesquisa empírica, que vai nos levar a pensar as representações que as pessoas, os participantes daquela pesquisa, ou os sujeitos daquela pesquisa, como nós queiramos falar, eles vão nos dizer, mas nós podemos usar várias técnicas nesse caminho metodológico. E quem vai nos dar um toque as leituras sobre representações sociais, o que são representações, e a leitura muito aprofundada também sobre o nosso objeto em particular. Por exemplo, o que é saúde, o que é doença? Eu tenho que ter concepção muito clara e tenho que trabalhar com esses autores num diálogo. Eu não posso simplesmente botar um embaixo do outro. Fulano disse isso, disse aquilo, e disse aquele outro, e disse aquele outro, e eu? Cadê eu, pesquisador, nesse trabalho todo? Então, nós pensamos muito nisso, o referencial teórico com o aspecto metodológico. Por quê? Porque eles precisam casar. Eu tenho que ter objetivos bem claros no meu trabalho, eu tenho que ter um problema de pesquisa, um objetivo geral, os objetivos específicos, e eles vão definir de que maneira eu vou produzir meus dados. Eu gosto de usar a palavra produção, porque coleta de dados, parece que eu fico catando os dados lá, coletando. Não, então, hoje em dia, os pesquisadores mais atuais, eles estão usando produção, geração de dados, termos mais que vamos dizer assim, denotam alguma coisa mais que realmente é o que acontece. Eu produzo os dados. Quando eu entrevisto as pessoas, eu produzo os dados. E isso que faz a diferença. E eu preciso, muitas vezes, em mestrado, geralmente, em graduação, trabalhos de final de curso, a gente pode fazer muitas pesquisas. Num trabalho de final de curso, fazer levantamentos em bases de dados sobre um determinado tema, sobre o que os pesquisadores já disseram sobre aquele tema e como disseram, que são as pesquisas do tipo estado da arte, revisão sistemática, que são muito usadas hoje e que dão bons artigos, inclusive internacional, porque tem muitas revistas internacionais que publicam revisões de estudo que eles denominam. E isso tem dado um trabalho muito importante e muitas publicações para professores e estudantes, tanto de graduação como de pós-graduação. Vamos passar, Jaqueline? Então, gente, fazer pesquisa exige essa tríade: teoria, objetivo e metodologia. Eu tenho que ter clareza nisso. Eu tenho que dizer qual a minha intenção
minha meta e minha finalidade. O recorte do espaço-tempo, os conceitos teóricos fundamentais que eu vou trabalhar e como vão ser as unidades de análise. Isto aqui é um trabalho, esse livro de pesquisa que a gente cita ali, que é o Saltu, aliás, et al., é um livro que está disponível gratuitamente na Claxo. Depois tem as referências lá no final dos meus slides e tem o link do livro. Qualquer um pode baixar, não tem custo nenhum. Eu gosto muito da Claxo, é uma editora espanhola, da Argentina, bastante crítica, tem bastante materiais muito interessantes e pode ajudar muitos pesquisadores. Não só os iniciantes, mas também nós nos valemos muito das leituras que lá estão e dos livros que eles publicam, porque são tudo atualidades e muitas vezes resgatam. E tem uma imensidão de livros que a gente pode, e todos eles são disponíveis em e-book. Se a gente quiser eles impressos, aí a gente tem que pagar alguma coisa, mas em e-book todos disponíveis para nós. Outro slide, Jaqueline, para a gente ir um pouquinho. E eu gostaria de só lembrar para vocês que nunca eu, como pesquisador, sou neutro. Não tem pesquisador neutro, postura neutra. Porque eu vou trabalhar com as minhas questões, a minha história de vida, a minha leitura de mundo, eu gosto de usar muito esse termo leitura de mundo, que o Paulo Freire coloca, porque essa minha leitura de mundo é que faz a grande diferença na análise dos dados. É meu aporte teórico que vai fazer a diferença, o meu olhar para aquele dado. Então, eu olhando para os dados e analisando conforme a técnica que eu escolher para análise, se eu quero o Bardan, se eu quero quem lá seja, eu vou ter que... vai aparecer isso. E, de outro lado, o pesquisado não é um dado, ele é a voz deles. É a fala deles. Quando a gente entrevista, quando nós temos um questionário que nós analisamos, é a voz dessas pessoas que está ali, é a fala deles, é o depoimento deles, certo? E sempre nós vamos analisar as falas dos participantes a partir de algumas categorias que nós vamos definir, porque nós vamos ter que pontuar os aspectos mais importantes daquelas falas, como que elas se agrupam, como que elas se integram em determinado momento para poder analisar, porque senão eu não consigo fazer análise nem de representações sociais e nem análise, eu vou ser sincero para vocês, nenhuma a gente consegue se a gente não tem uma leitura clara daqueles dados que nós produzimos, como que eles se organizaram. E por isso que muitas vezes nós usamos o software, porque ele nos ajuda a fazer essas categorias, a identificá-las mais facilmente, porque ele é uma ferramenta que nos dá alguns recursos. O Iramutec, por exemplo, ele faz um nuvem de palavras, eu acho que todos conhecem, porque tem vários softwares e programas estatísticos que também fazem. Mas vocês imaginaram, se a palavra saúde aparece grande no centro, qual é a categoria central desse material que eu consegui produzir e reunir a partir das entrevistas que eu fiz? Ou a partir dos questionários que foram aplicados, ou pelo levantamento de tese e dissertações que eu fiz, os resumos que contém, o levantamento de artigos que eu fiz em uma determinada base de dados, e peguei os resumos e usei
eu já tenho vários elementos nesse momento. Outra, Jaqueline, então, passando para frente. Então, para pesquisar, isso é alguma coisa que eu coloquei na minha tese de doutorado. É fundamental que a habilidade investigativa faça parte da vida do pesquisador, com base em uma opção, na busca da melhoria da qualidade de sua ação como pesquisador e também da própria aprendizagem. Então, eu pesquiso para melhorar minha ação de pesquisador, minha atitude de pesquisador, mas também para melhorar a minha aprendizagem. Eu sempre quero saber mais. E eu sempre me ponho desafios. Cada vez que eu inicio uma pesquisa, e até com os orientandos, com os doutorandos e mestrandos, eu instigo a isso. Vamos buscar algo que você quer. Vamos buscar. Você tem esse projeto. Muito bem, você entrou com esse projeto, ele foi aprovado, mas veja bem, você pode buscar um viés diferenciado, mas para poder aprofundar melhor, para aprender mais sobre. Inclusive, tem um ditado que era muito comum nos Estados Unidos na década de 70, mais ou menos, 80, que era assim, que o pesquisador, o cientista, o pesquisador, é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, porque ele afunila tanto o seu conhecimento, e esse ditado americano foi traduzido para o português e muito usado na década de 80 e 90. Hoje, não tanto, mas realmente a gente começa a afunilar nosso conhecimento numa determinada linha de ação e começa a perder um pouco o foco dos lados, e nós precisamos trabalhar no contexto, é o que as representações sociais exigem de nós, que a gente, quando analisa uma representação, a partir de alguns instrumentos que nós usamos, ou procedimentos de pesquisa, que a gente contextualize esses dados. Vamos, Jaqueline? Então, a pesquisa qualitativa e a teoria das representações sociais, eu acho que deu para sentir que elas têm muitas aproximações, e elas buscam fazer com que o pesquisador se utilize principalmente da teoria, da fala do Moscovici, da fala da Jodelet, da fala do Abric, conforme eu estou trabalhando, ou da fala do Doase, se eu quiser ir lá para a dimensão social, e aí eu vou para cada uma das dimensões e vou trabalhando cada vez mais. A próxima, Jaqueline. E sempre nós trabalhamos em representações sociais com essa tríade: conhecimento, sujeito e objeto. Então, o que os sujeitos dizem sobre o objeto? Mas eu, como pesquisador, tenho que ter conhecimento sobre esse objeto de pesquisa para poder analisar o que o pesquisador sujeito disse sobre esse objeto. E as representações sociais são sempre representações sobre alguma coisa. E aí nós temos que pensar. O Moscovici criou essa teoria, teve essa ideia em 1961, quando ele defendeu a tese de doutorado dele. Então, ele já vinha na década de 50, porque naquela época um doutorado durava 10 anos, 12 anos, né? E a gente ficava eternamente na universidade estudando. E aí, ele fez os estudos dele, testou, e, inclusive, a tese dele está traduzida do francês para o português, foi feita a tradução completa da tese naquele livro de 2012, que é Representações Sociais, seu público e suas... Cadê? A tradução exatamente como do francês, porque ele tem algumas traduções que não são bem... E ele vai trazendo elementos
E ele teve uma época, porque no início, eu vou dizer para vocês que essa teoria também foi questionada. E muito questionada pelos americanos, que não aceitavam. Nos Estados Unidos foi difícil entrar da teoria das representações sociais, hoje já não tanto. A Markova, até naquela época, trabalhava nos Estados Unidos. E o próprio Moscovici foi várias vezes para lá fazer palestras. E essa teoria ela veio revolucionar a psicologia social, porque ela tirou as pesquisas de laboratório, só em laboratório, aquelas pesquisas quantitativas. Este grupo produz assim e esse produz assim. Sabe aquelas principalmente, que fazia-se muito em educação também, na década de 80, porque vocês podem ver que é da década de 80 que começa a abordagem qualitativa, uma leitura de abordagem qualitativa. Antes disso, dominava totalmente a abordagem quantitativa, em todas as áreas do conhecimento. E isso fez a diferença. Então, Moscovici, ele como psicólogo social, formado em psicologia social, ele começou a estudar a antropologia, a sociologia e a psicologia em particular também. E começou a ler. Por isso que ele criou essa abordagem que ele chama psicossocial, porque ele começou a sua primeira pesquisa do Moscovici foi em 3 jornais da época, bem na área da saúde, não é? Porque é sobre a psicanálise. Como cada jornal, vejam quantos elementos ele buscou, como cada um dos jornais, porque tinha um foco, a gente conhece a ideologia de cada jornal. Por exemplo, nós sabemos que a Folha de São Paulo tem um posicionamento diferente do Estadão, e da Gazeta do Povo, daqui de Curitiba, da Tribuna, não é? E nós, então, ele trabalhando com esses 3 jornais da época, que tinham posicionamentos totalmente diferentes. Então, é uma análise de representações de texto, é uma análise textual. E isso faz uma diferença para nós. E ele, conhecendo a ideologia de cada um dos jornais, ele buscou verificar como cada um desses, vamos dizer assim, documentos da época se posicionavam frente à questão da psicanálise. Mas ele não se contentando com essas 3 diferenças, como cada um se colocava, ele descreve bem isso no capítulo dele do livro Português 2012, é interessante de ler. Ele vai buscar na população comum. Então, ele pega grupos determinados de pessoas, e por isso que ele vai determinando alguns elementos que nós vamos ver posteriormente. Vamos ver, já que é o próximo, então, por favor. Então, geralmente nós, no nosso grupo de pesquisa, e a grande maioria dos grupos de pesquisa que trabalham com representações sociais, tem trabalhado na abordagem qualitativa, mesmo que trabalhe com a abordagem estrutural, que é do Abric, porque eu posso, ao final, fazer uma análise qualitativa daqueles dados que são produzidos, porque tem até 2 softwares que produzem. Um é o Evoque, que foi criado especialmente que foi criado pelo Verger para análise estrutural, e o outro. Então, nós vamos entender. Então, o Moscovici vai nos dizer, 78 foi o primeiro livro que foi traduzido aqui no Brasil, do Moscovici, a uma parte da tese dele, que ele usou, que ele dizia assim, que uma representação é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. Então, ele fortalece muito esta questão dos comportamentos e da comunicação entre os indivíduos. É fundamental a gente conhecer, por isso que se fazem
muitas análises do discurso dos dados que se coletam, se produzem para análises de representações sociais, no sentido de que a comunicação está muito presente. E o foco não precisa ser a teoria da análise do discurso, mas a representação que é possível a gente ver a partir de alguma teoria do discurso. Eu gosto muito, que eu acho que é a mais acessível para nós, que é a do Fairclough. Vamos ver, Jaqueline, o próximo? Então, aí a Jodelet, que é a grande discípula do Moscovici, é a que mais seguiu o caminho dele, inclusive nessa primeiro tipo de análise, ela vem mostrar que as representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objeto prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Por quê? É um pequeno grupo de professores ou de estudantes que, para a gente usar softwares para analisar, tem que ser no mínimo 50, vou dizer para vocês, respostas, porque senão não dá para a gente conseguir trabalhar, senão tem que ser manual as análises, não dá para fazer de outra maneira. E essas representações, nesse sentido, elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva. Vejam, eu posso, no momento que eu sou perguntado, inquirido, sobre algo, eu respondo, eu posso trazer uma representação. Mas quando eu respondo, eu crio em mim, internamente, por isso da subjetividade das questões das representações, que me fazem pensar em tomar algumas decisões, em realizar alguma ação. E foi a partir dessas concepções que a Jodelet traz no livro que nós temos traduzido, que é de 2001. Esse livro não tem mais. O de 78 a gente conseguiu no ResearchGate, não foi, Jaqueline? A gente pode passar para vocês. Eu não me lembro se eu passei para a Geiva já, não, né? Para a Leide. Passei? Não, acho que não. Esse de 2001, eu tenho xerocado porque uma colega minha, que a orientadora dela do mestrado, já trabalhava em 2000, trabalhou na França com a Jodelet, então ela tinha o livro, eu tenho em português, e nós temos um xerox desse livro. Ele é muito bom, ele traz vários autores, foi organizado pela Jodelet, e tem artigo de vários autores que seguem a linha das representações sociais e nos ajudam a pensar as representações sociais, a definir algumas questões e a pensar como que é um conhecimento que eu compartilho com um objetivo prático e vai contribuir ou para uma realidade comum ou para um conjunto maior social de professores, ou uma realidade comum de uma determinada sala de aula, alguma coisa que vai acontecer. O próximo, Jaqueline. E outros seguidores do Moscovici que trabalharam com ele também, porque eles trabalhavam no laboratório, né, de Hauts-de-Provence, eles trabalhavam lá. O Abric vai nos dizer que uma representação é um conjunto organizado de informações, atitudes e crenças. Então, eles vão se completando, eles vão enriquecendo, mas vocês podem ver que todos eles foram um tempo depois, porque no início o Moscovici, inclusive, se retraiu, ele criou a teoria e retraiu-se. Vocês vão ver que não tem quase nada publicado dele sobre representações sociais, tem discussões, palestras, mas assim,
livros publicados mesmo, tem o de 61, que é a tese dele, que foi publicada em francês, e depois tem um espaço. E aí ele retoma, inclusive incentivado por esses professores que começaram a trabalhar com ele, que foram estudantes dele de doutorado, defenderam também as teses deles de doutorado com ele, e lá no laboratório. E aí eles começaram, e a Jodelet, principalmente pelos estudos que ela fez. O estudo sobre aquele Loucuras em Representações Sociais, aquele livro é maravilhoso para a gente compreender a abordagem processual, né? A gente entende mesmo as representações ali. E aí o Abric vai nos dizer isso, que é um dos grandes seguidores dele, e no Brasil é um dos mais, como é que eu digo, tem mais trabalhos sobre o Abric. Nós temos muito material traduzido dele, como a gente tem do Moscovici e da Jodelet, mas do Abric nós temos muito material, porque ele ficou aqui, o grupo do Rio de Janeiro foi para a França trabalhar com o Abric e o Moscovici, e aí trouxeram, e como era uma maneira, e que criou, e aí o Verger cria o Evoque, que é um software também de análise das evocações, e eles utilizam uma técnica da psicologia para fazer as pesquisas. E isso, então, nós vamos vendo que o Abric vai nos dizer conjunto organizado de informações, atitudes e crenças. Então, eles vão trazendo mais elementos para as representações, mas, vejam bem, com uma visão subjetiva e social da realidade. Então, a subjetividade começa a entrar nesse processo, que até faz a Jodelet, em 2009, eu acho que, se não me engano, ela escreve aquele texto, um artigo aqui que foi traduzido para o português, A Volta à Subjetividade do Sujeito. Repensar essa questão. E hoje até nós estamos combinando aí para ver se nós vamos assistir uma fala sobre o reconhecimento, para a gente tentar entender essa subjetividade. Vamos ver se nós conseguimos entender a subjetividade. Vai estar marcada para dia 27 de outubro até. Eu vou ver a possibilidade, se der, eu vou mandar o link para vocês, se tiverem interesse também em participar, eu mando. E aí o Doise vai nos dizer, que é outro também, que o Doise ainda está vivo, e ele vive na Jodelet também, é vivo ainda, Jodelet já está com 90 e poucos anos, se não tivesse esses problemas, ela teria vindo para o Brasil, não sei quantas vezes já, porque ela adora, ela inclusive até ela faz palestras em português, ela fala em portunhol, como ela diz, né? E nós também falamos que ela fala em portunhol. É muito interessante isso. O Doise vai colocar assim, as representações como princípios geradores de tomada de posição. É aqui que está a questão do Doise. Ele vai trabalhar muito com as políticas, com os direitos humanos, as pesquisas dele são nessa área, e ele vai mostrar que essas políticas, elas funcionam como constantes sociais que vão regulando as nossas representações. Inclusive, ele utiliza o termo, são macro-reguladoras das nossas ancoragens, porque elas vão regulando, elas vão nos ancorando em alguma coisa, porque a primeira vez que a ancoragem, inclusive, foi traduzida aqui do francês para o português, ela foi traduzida como amarração, nos amarram lá nas nossas memórias, não é? Coletivas que estão presentes no nosso, lá atrás, e das nossas leituras, nossas histórias de vida, e é alguma coisa que tem muito de Bourdieu também, tem muito da teoria da complexidade do Morin. Outro dia eu estava vendo um livro em francês, eu tenho o Xerxes dele, que eu acabei tirando, que eu achei que era bom, mas eu nunca tinha lido tudo. E aí, daqui a pouco, eu olhei,
um capítulo aqui sobre métodos de pesquisa, junto com a BRIC, do Edgar Morin. Eu disse, não, preciso mostrar isso para a Marilda agora, até separei o livro aqui para mostrar para ela. Então, é essas questões que nós vamos vendo, as relações entre os diferentes autores e que todos eles convergem para um ponto principal. Vamos vendo... Então, aqui a gente juntou as 4 abordagens das representações sociais para mostrar para vocês que elas também têm alguns nomes diferentes, muitas vezes. Por exemplo, a abordagem processual, que a Denise Jodelet é a grande representante, e o Moscovici, ela também é denominada por alguns autores, a gente pode encontrar, sociogenética. E tem autores como... o francês lá, o nosso... Esqueci o nome dele agora. Ele fala que ela é cultural também, ela é processual cultural, ele até usa esses 2 termos, põe uma barra e fala cultural, porque ela trabalha com o contexto. E aí, a abordagem, primeiro, aquela que é a origem da proposta, das representações, vamos dizer assim, que é a matriz conceitual das representações sociais. O Moscovici mesmo diz que nenhuma dessas abordagens interfere no trabalho. O importante, ele sempre dizia isso, o importante é que a gente defina por onde vai trabalhar e siga. Eu posso até juntar 2 abordagens, mas mais que 2 vai ser meio difícil. Ele achava que era, e eu também considero que a gente não vai conseguir fazer isso. Processual e estrutural ainda até, mas as outras são muito específicas. E a abordagem estrutural do Jean-Claude Abric, nós temos muitos exemplos, é aquela do quadro de 4 casas, que faz análise do núcleo central, da teoria do núcleo central. Então, eu não trouxe tudo isso aqui, porque senão ia poluir demais os meus slides. Mas exatamente nesse ponto de nós buscarmos esses elementos, e a abordagem estrutural sempre foi denominada estrutural. E ela tem uma análise mesmo estrutural, porque nós vamos ver, ela é mais, tem autores até que falam que ela é muito quantitativa. Mas aí, ontem ainda, nós estávamos discutindo, a Clarilza, inclusive, disse assim, não, mas nós podemos fazer a análise qualitativa desses dados. Algo que eu digo, eu preciso trazer os autores que me fundamentam e pegar aquelas frases que vão surgindo lá das diferentes elementos que fazem parte do núcleo central e das periferias também, daquele quadro de 4 casas, e analisar aquilo. E quando eu começo a analisar, porque eu posso pegar uma quantidade de dados quantitativos, eu posso pegar uma tabela e fazer uma análise daquela tabela sobre saúde, como está a saúde do brasileiro agora, nessa época, fazer um estudo comparativo entre alguns estados, ou dentro da região sul, como que isso está se desenvolvendo, mas fundamentando aquela análise e clareando os elementos, e dando, vamos dizer assim, contexto para aquilo, trazendo contexto social, econômico, político, que estão nos vivenciando, que aquele fato está ocorrendo. Aí está uma análise qualitativa. Então, uma porção de dados quantitativos vão ser. E é a mesma coisa com a abordagem estrutural. A gente pode fazer uma análise qualitativa desse trabalho maravilhosa. E, principalmente, se a gente pergunta para eles por que a palavra é mais importante, como é que eles explicam a frase. Olha, dá muitos elementos nessa análise estrutural. E, para mestrandos, eu acho assim que é a abordagem mais acessível no momento, que tem mais
ela traz muita clareza, porque tem muito material sobre ela, e aí facilita a leitura. Tem muitos livros do Abric traduzido, tem artigos dele explicativo, tem outros autores que usaram muito análise estrutural, o Grupo do Rio, do Celso Sá, eles... Ai, como era o nome do grupo do Celso Sá? Você lembra, Jaqueline? Não é? Eu não estou lembrada do grupo dele. Ele tinha um nome, mas esse grupo do Celso Sá, que é da UERJ, ele era muito forte, e com a análise estrutural. Inclusive, ele tem o livro Teoria do Núcleo Central, que está disponível online, e tem Objeto das Representações Sociais, que é muito bom, que ajuda a gente a pensar em qualquer uma das abordagens. Esse Objeto das Representações Sociais nos ajuda a trabalhar com qualquer uma das abordagens. E a abordagem societal, que foi a terceira, que é a do William Doase, ela também é denominada de sociodinâmica, por muitos autores. Inclusive, tem um texto, a gente vai adquirir esse livro, que é em francês, mas nós temos é de 2015. Ele faz a explicação de todas essas abordagens e trabalhando com a questão metodológica mesmo. E a abordagem dialógica da Ivana Markova. Tem um vá lá no fim, assim, bem forte, mas como ela é de origem tcheca, lá, russa, eu acho que ela é, até mais russa do que tcheca, mas é que como ela era Tchecoslováquia, mas era aquela época que a Rússia que dominava lá, então Markova, ela tem um trabalho muito forte, ela até hoje ainda está desenvolvendo vários trabalhos, e ela trabalha, inclusive, tem um livro dela novo, que eu disse, Mente Dialógica. Ela diz assim, como que eu penso no diálogo? Porque ela traz a comunicação, ela não consegue sem o diálogo. Então, é muito interessante essa abordagem da Markova, e é uma abordagem também que a Sandra Jovelevich utiliza nas pesquisas que ela tem. Até tem um livro, acho que da Jovelevich, que está disponível na internet, que ela trabalha muito, a Jovelevich, com esfera pública, e ela trabalhou muito, fez entrevistas nas favelas do Rio de Janeiro, porque ela é brasileira, mas ela é professora de uma universidade em Londres. Esse pessoal é todo do mundo. Aqui ficamos, e aí eles vão. E a abordagem processual, então, só para vocês terem uma ideia, a resenha é de Ribeiro e Antunes Rocha, de 2016. Eles colocam que a abordagem processual, eles fazem uma síntese do livro do Guimelli, e aí eles dizem que o alcance, que essa abordagem, ela busca o alcance do fenômeno no que diz respeito a condições e os processos implicados na emergência das representações, ou seja, tentando entender suas forças geradoras. Nessa abordagem, vejam, aqui nessa abordagem, a questão da ancoragem e a objetivação, elas têm que ser estudadas a fundo, porque nós vamos ter, geralmente, falar sobre a objetivação, como que está objetivada aquelas falas, é mais fácil do que buscar as ancoragens aonde estão, porque nós precisamos de mais elementos. A gente precisa, às vezes, de entrevistas, de grupos focais, de alguns elementos. Então, elas têm que ser estudadas a fundo, ancoragem e objetivação, e tendo em vista 3 ordens de fenômeno, que isto aqui o Moscovici já coloca no livro de 78, e lá, nas últimas páginas, no livro que foi traduzido em 78, ele coloca essa questão, e no livro também, 2012, ele vai retomar essa questão. Isto aqui se dá
a dispersão da informação. Quando eu sou questionado, a primeira coisa que me acontece é eu vou. O que será que eu vou responder? O que será que isso? Eu vou buscar. E vou indo para a minha memória. Os Covici chama de memória coletiva, que a gente tem. Porque a memória da gente não é feita só por nós. Ela é feita por uma série de outros elementos que nos... Por isso que é muito interessante. Então, eu disperso. Depois o foco e a pressão, a inferência. Nossa, eu tenho que responder. Como que eu vou fazer isso? E, por último, eu pego e aí eu vou direcionar, né, essa questão, aí eu respondo, é objetivo. Eu dou uma resposta. Eu comunico. Pá. Agora, eu não sei qual foi a minha ancoragem. Eu sei até onde eu fui buscar. Sou capaz até de explicar alguma coisa. Como que eu cheguei a essas conclusões que eu disse isso. Mas nós, como pesquisadores, por isso que eu digo que a dificuldade de encontrarmos as ancoragens é que, às vezes, nos abala. Mas a gente não pode ficar desesperado com isso. Se a gente não consegue, muitas vezes a gente tem umas respostas prontas. Principalmente o professor, a gente brinca que eles, às vezes, eles gostam de dar a resposta politicamente correta. E estudante também dá muito resposta politicamente correta, conforme para quem está sendo falado. Lembra da dissertação? Lembrei da dissertação agora da Rossana, quando ela disse assim, que quando ela falou que ela era professora daquela disciplina, teve respostas diferenciadas, diferentes das respostas que ela não disse que era professora daquela disciplina, que ela estava de questão de saúde e doença. Você viu como dá uma interferência? Não, essa professora vai querer ouvir isso de nós. Eles sabem qual é a resposta politicamente correta, não é o que eles estão pensando na hora. Por isso que as evocações, muitas vezes, a teoria das evocações, a teoria do núcleo central, ela nos ajuda a pegar algumas coisas assim, muito rapidamente. Digam 5 palavras que tiverem à mente sobre isso. Mas tem que ser rápido, não pode dar tempo. Muitas vezes não consegue escrever as 5. Agora, coloque qual a mais importante delas. Olhe para elas agora e diga qual a mais importante. Seja sincero, não faça outra coisa, diga qual a mais importante. Agora, e vai indo até a última. Agora, sobre essa mais importante, você pode até perguntar sobre cada uma delas. Por que esta foi a mais importante naquele momento e qual a relação que ele justifique o porquê disso, que ele disse isso. Aí nós conseguimos inferir algumas ancoragens até. Algumas coisinhas assim de leve, entende? Algumas ações que ele vai desenvolver, porque essas falas vão nos ajudar a analisar tanto as palavras que formam o núcleo central, como que formam a primeira periferia, e como formam a zona de contraste, e depois, devia ter trazido um quadro, depois eu pensei nisso. O outro, a abordagem societal do Abric agora. A abordagem do Abric, então, como nós estamos vendo, ela interessa pelo conteúdo da representação, por isso que a gente diz que a gente vai analisar a estrutura e o conteúdo da representação. A estrutura porque ela é estrutural. Como é que ela é estruturada? Se ela pertence ao núcleo central, naquele momento, porque como as representações sociais elas estão em movimento, elas não conseguem, elas não são fixas, rígidas. Elas, futuramente, se eu voltar a fazer aquelas questões para aquele grupo, 1 ano depois, 2 anos depois, ou até usar uma outra técnica para ver como que isso se agrupou e se orientou com eles, é uma pesquisa longitudinal,
mas que é difícil a gente fazer com mestrandos, só dá para fazer com doutorandos isso. E, às vezes, nós, no grupo de pesquisa, dá para fazer essas coisas. Então, ela interessa ao estudo o conteúdo das representações, a sua organização e a sua dinâmica, tendo implicitamente desenvolvido maiores contribuições sobre a teoria do núcleo central de uma representação. Para esta abordagem, a representação social é composta por um núcleo rígido, que eu acabei de falar, matriz e abstrata, e o sistema periférico, parte concreta e operacional. Por quê? A primeira periferia, que a gente diz, as palavras que vêm na sequência, elas serão a ação que a pessoa vai desenvolver para aquela questão que ela usou para o núcleo central. E isso, então, faz essa diferença. Aí, depois, mais tarde, qualquer dia, a gente pode pegar um exemplo de cada um dessas situações e mostrar para a turma aí, conversar com cada um deles sobre isso, vai ficar bem concreto mesmo, esses exemplos. Uma próxima, a Dodoase. A Dodoase, então, a societal. Essa aqui não é fácil trabalhar. Eu já tive uma doutoranda que ia trabalhar com a societal, nós começamos, ela estudou, nós estudamos, foi primeira vez que nós resolvemos. E aí, quando chegou uma certa altura do trabalho, ela disse assim, acho melhor eu ir para a processual. Aí eu disse, bom, não sou eu que vou exigir de você que tem que sentir esse processo. Ó, é um processo, eu disse, é processual, vamos lá, as representações, elas nasceram processuais. E se você quer estudar isso aqui, ela estava estudando educação de jovens e adultos, estava estudando com Bourdieu, e estava fazendo uma análise assim, ainda com a hermenêutica, ela tinha, assim, uma fundamentação muito grande na tese dela. E aí, ela disse, não, eu vou fazer análise processual. Eu me sinto mais segura nesse momento. E é isso que nós temos que ter. Segurança naquilo que nós vamos fazer. Se nós temos segurança no trabalhar com aquela abordagem, a gente trabalha com aquela. E se não tem, é melhor não usar, porque se eu usar, eu não vou dar conta depois, eu não vou conseguir sair, porque ela começou a encontrar empecilhos em alguns elementos, e também porque os textos, hoje nós já temos uns 2 ou 3 textos a mais em português, aqui no Brasil, do Dodoase, mas a gente não tem. E, vejam bem, essa abordagem está vinculada ao estudo das relações sociais, que as pessoas travam entre si e com o mundo, e que devem ser entendidas como tomadas de posição, inserção social e dinâmica, e as representações sociais, tendo como autor principal William Dodoase, né? Ele que trabalhou mais essa questão, é ele que vem trabalhando, ele mora hoje em Genebra, e continua estudando e trabalhando com as representações sociais a partir desta abordagem. E hoje o foco dele é direitos humanos. E direitos humanos dá uma abordagem, mas ele faz estudos comparativos, uma porção de coisa. E ele pensa na teoria das representações sociais o princípio da homologia estrutural, em que as questões relacionadas ao poder e à dominação social influenciam diretamente no senso comum. Esta abordagem se vincula ao estudo das ancoragens. E por isso que eu comentei com vocês lá no início, lembram? Que ele toma as políticas que estão postas como constantes sociais e as toma como macro-reguladoras das nossas ancoragens, quando falamos sobre algum determinado assunto que envolve. Por exemplo, quando eu estou falando sobre formação de professores, e eu dou uma resposta à sua formação,
eu estou muito ancorada nas políticas atuais de formação de professores, que estão agora, principalmente que é minha área de ação, de atividade e tudo mais. Vocês trabalham na área da saúde, por exemplo, a Leide é socióloga, então ela tem mais essa leitura, ela tem mais essa leitura societal. Então, essas ancoragens vão estar presentes, sim. E é a ancoragem que vai aparecer aqui. É muito interessante esse trabalho. A gente tem poucos textos sobre ele. Eu mandei alguma coisa para a Ivete, não foi, Ivete? Eu mandei para você tocar lá com a... esqueci o nome da menina, como é que era? Carolina, muito dedicada, fez uma análise assim, que já estava quase pronto o trabalho dela. No momento, ela só precisava fazer poucos ajustes, só que ela quer fazer análise societal. Então, se ela tem fôlego, ela inclui ali a análise societal, senão ela pode não incluir a análise societal e está muito bom o trabalho. Eu gosto desses olhares assim, mais aprofundados. E isso aqui, esse texto do Antunes do Ribeiro e Antunes Rocha é uma resenha, que nós pegamos essas falas, porque está tudo em francês ainda, e eu não tinha o livro inteiro, tinha só umas partes do livro. Sabe que eles mostram alguns pedaços, né? A gente tem que comprar o livro para ter acesso a tudo. Mas ele vai trabalhando com essas 4 abordagens, mostrando essas questões. E a abordagem dialógica, deixa eu ver o horário. Já passou do horário? Não, é até as 8. Desculpe, tem algum momento aí. A abordagem dialógica desvela, essa abordagem, ela desvela no estudo da linguagem e da comunicação e suas relações com as representações sociais. É exatamente aquilo que eu comentei. Vamos para frente, Jaqueline, que nós já estamos passando do horário. E a teoria das representações sociais e saúde, tem um texto da Ângela Arruda, não sei se vocês conhecem, já leram, ela sempre... É um texto mais antigo, mas foi publicado nesse livro dela aqui. Foi uma coletânea que nós fizemos dos principais artigos que ela produziu, e a gente pediu autorização, a Fundação Carlos Chagas até que fez isso, foi publicado pela PUC e a Fundação Carlos Chagas, mas tem um artigo da Ângela, que as representações sociais vão se tornar uma ferramenta para as áreas do saber. Ela vai dizendo assim, e vai dizendo que tanto que elas são muito aplicadas à saúde, à educação, ao meio ambiente, até ela usa em primeiro momento a saúde, porque a saúde tem um grande número de trabalhos em saúde com representações sociais, que começaram já naquela época da AIDS, os estudos, o pessoal da enfermagem estudou muito representações sociais da AIDS. E as ciências sociais e saúde, por um lado, as ciências sociais adotam a saúde como objeto de estudo, e, por outro, a saúde incorpora, pouco a pouco, aspecto dessas áreas de estudo e seus problemas. Vamos já aqui. E o profissional da saúde, então, de acordo com a Ângela Arruda, eu quis trazer esse questionamento, ele é um mediador cultural, e ele passa a ser um intermediário entre a especialidade médica e o cotidiano das pessoas, que elas vão falar. Então, o cotidiano é que nós vamos buscar com as representações. E ele, nesses estudos. E a teoria das representações sociais, então, não advoga uma unicidade de métodos, nem de técnicas. Moscovici sempre afirmava que é fácil apreender as representações sociais, mas o seu conceito não é bem evidente. Muitas vezes a gente não sabe se é mesmo uma representação ou não é, e fica em dúvida. E isso vai acontecer muito ainda. Mas ele se negou a dar definições demasiadamente acabadas sobre esse conceito.
seja da metodologia a ser empregada para pesquisá-las ou sobre tudo que corresponde a ela. Ele sempre dizia assim, não, eu não tenho regra, não tenho receita. Seu objeto era deixar espaço de movimento livre para que os pesquisadores pudessem criar e desenvolver a teoria e as formas de trabalhar com ela. A Ângela também estudou na França com Moscovici, com Jodelet, ela foi assim e continua estudando ainda. Então, ela tem a teoria das representações sociais, ela é muita possibilidade com a pesquisa qualitativa, de abordagem qualitativa, e ela fecha o nosso trabalho, então, acho que é o último slide agora, né, Jaque? Ah, não, ainda tem mais uma. E aí a gente pensar essa pesquisa. Isso é um texto que nós escrevemos, a Sueli e a Marciele, que são doutoras hoje, as duas já foram minhas orientandas também, e que a pesquisa, a teoria das representações sociais em relação à pesquisa qualitativa, ela nos ajuda a uma tomada de consciência sobre a escolha metodológica para o alcance do objetivo que se busca, principalmente quando o foco é o conhecimento, a apreensão da realidade social para então intervi-la. Quando nós pretendemos criar uma ação para isso, principalmente nesse campo. E fechando, então, a gente traz duas falas do Nascimento, uma do Nascimento e Schultz e do Camargo, que são, o Camargo é do Iramutec, ele e a Tânia Justus, né? Então, que as representações sociais ela busca essa não ruptura entre o mundo interno e externo, a ausência de separação entre os sujeitos que representam e o objeto de representação, a possibilidade de inclusão da visão do mundo do pesquisador na construção do objeto de pesquisa, e o fato de não vermos um antagonismo entre a constatação dos dados empíricos observáveis e a aceitação da realidade como sendo simbolicamente construída pela sociedade. Por quê? Devido à questão das ancoragens. Então, vai haver esse movimento entre o pesquisador, a representação que o pesquisado nos dá e o objeto que nós estávamos estudando. E, por concordarmos com o que nos disse Moscovici, né? Se minha preferência se relaciona com os métodos de observação e de análise qualitativa, como ilustrado pelos trabalhos de Jodelet, Parker e Palmonari, isso é problema epistemológico, Moscovici diz para a gente. É um problema da ciência, do enfoque científico que nós dermos para a questão, dos aportes teóricos que nós tivermos. Esse encontro faz-se com o objetivo de produzir conhecimentos significativos que, se possível, possam ser traduzidos em ações nos espaços pesquisados. Então, nós temos, assim, essa fala. Desculpem, porque eu, quando começo a falar, eu falo 2 horas, 3, eu brinco com eles, que se eles me deixarem falar, eu falo 3 horas em seguida. Então, eles têm que me interromper, inclusive. E aí tem as referências, eu deixei os slides também com a Leide. E se alguém tiver uma pergunta, eu estou disponível aqui, elas estão aí, ela pode, se coloca em PDF, Leide, pode passar para o grupo os slides, não tem problema. Pode deixar. Muito obrigada, professora Romilda. Nós temos um tempinho aqui. Tá bem, tá ótimo. Eu acho que o assunto é denso, né? Tem muita coisa. E fiquei pensando que cada um desses aportes, né? Cada uma dessas abordagens, assim, mereceria um estudo todo, né? Porque é complexo pensar nisso. É difícil. A gente tinha que ficar uma noite assim, só trabalhando, por exemplo, com a abordagem, abordagem processual, isso. Cada dia até trazer uma experiência. Nós temos algumas teses assim, que
podem ser lidas, eu tenho feito esse trabalho. A gente passa as teses para os alunos, eles leem, e depois nós discutimos sobre aquela abordagem. Interessante. Eu tenho uma questão que é relacionada com mas você já falou, eu sempre fiquei assim, pensando na ausência, né, ou na falta, né, na lacuna do próprio Moscovici, e depois vem o pessoal, né, pensando nas representações sociais, e parece que dá uma revigorada nele, né? Vem pensando com ele, né, incentivando, e dá uma revigorada, e ele se... Porque é interessante, né, pensar na trajetória do próprio autor, quer dizer, ele que pensou, né, nessa abordagem, nesse tipo de pesquisa, nessa maneira, né, de pesquisarmos, é interessante. Romilda, eu vou daí abrir para as pessoas também, mas me diz uma coisa, tenho duas perguntas assim de cunho bem prático, que eu acho que quem está aqui está pensando, talvez nas suas pesquisas, ou em como vai orientar os seus, né, alunos, ou eu não sei, é isso também que me passa pela cabeça. E tem a questão ali são aplicativos, são ferramentas, que é o próprio Evoque. O Evoque era muito usado, né? Ele foi substituído, assim, pelo Iramutec, ou ele tem função diferente do Iramutec? O Evoque, ele foi criado, primeiramente, pelo Verger, e especialmente para analisar as evocações. Ele foi criado especialmente. Entendo. E ele tem uma função, ele é muito bom, ele continua sendo usado bastante, só que como ele é pago, a licença, então só as grandes universidades que têm. Eu tenho, por exemplo, a gente tem do grupo Mainão, que foi fornecido, inclusive, pela Fundação Carlos Chagas, pela PUC de São Paulo, para nós. Porque eles lá têm todos esses software, todos, eles têm o Alceste também, e o autor, como é que é o nome dele? O Ratinot, ele criou o Iramutec. A gente brinca que tem nome de índio, mas não é francês. É bem francês, e que o Ratinot é francês também. Nos seus estudos, que ele ganhou bolsa e tudo mais, ele resolveu dar um retorno para a comunidade acadêmica. Como ele teve os estudos dele pago, com bolsas de pesquisa, e ele criou o Iramutec. Nesse Iramutec, ele juntou 6 tipos de programas num só. Então, ele tem alguma diferençazinha na relação. Hoje nós já estamos conseguindo mais, porque ele também faz as evocações, ele faz o trabalho do Evoque, faz o trabalho do Alceste, faz o trabalho de vários outros softwares, porque ele faz 6 tipos de análise. A gente precisa explorar mais, tem uma das análises, ainda a gente não conseguiu dominar bem. Não tem ainda bem é uma análise mais simples, mas nós já pegamos por exemplo, muitas coisas que o Evoque faz, o quadro de 4 casas, e dá para a gente análise de similitude, mas análise de similitude a gente tem que fazer manualmente, pelo Evoque. Não dá para fazer, inclusive até tem uma técnica para fazer, a gente sabe qual é a técnica, já fez, nas primeiras dissertações nossas de mestrado que usamos, evocações, a gente fez manualmente análise de similitude. E hoje, já o Iramutec, ele nos dá a possibilidade de fazer vários tipos, inclusive colorida, na árvore máxima lá, dá para fazer preto e branco, de um jeito, de outro, dá para fazer por comunidades, como denomina. E também utiliza o Alceste, que é outro software muito caro para a gente ter, e que ele
faz a classificação hierárquica descendente. Ele dá alguns elementos a mais, de uma maneira um pouco diferente, mas ele segue o mesmo caminho que o Alceste dá. Então, a gente começa a trabalhar com o dendrograma também, que depois a gente podia até, numa próxima, a gente pode combinar um dia, fazer uma reunião do grupo aí. Agora a gente faz reunião do grupo tudo online, fica mais fácil de fazer. Aí, a gente pode fazer isso de várias maneiras, sabe? E aí nós temos a nuvem de palavras, tem vários tipos de análise que dá para fazer com o Iramutec. E tem também um que nós não usamos, que é o Atlas TI, que é bastante usado na PUC, pelo grupo da Dilmeire, mas também é pago. Inclusive, vai ter agora no Humanitas, vai ter tipo quase um seminário do Atlas TI, apresentações de trabalho que são voltados só para o Atlas TI. E a PUC tem um laboratório com 25 máquinas que tem o Atlas TI para os estudantes, mas não é a mesma coisa que você poder pegar meia-noite e rodar, não é, em casa, a hora que der para você. E você ter ali, você vai atualizando, porque o Iramutec, ele é em francês, mas o Brígido foi para a França, conheceu o Ratinot muito, e eles trabalharam juntos lá, e ele fez uma adaptação. Ele está fazendo tradução do dicionário, porque todos esses softwares têm dicionário, eles têm um esquema lá do que quadrado, de como funciona, como é que ele roda, tudo isso é montado. E nós temos que saber usar aquilo ali, mas para saber usar tem... Até para baixar o Iramutec, não é fácil, tem que seguir bem aquele manual lá, sabe? Porque dá para baixar com software. Então, é nesse sentido. Tem uma pequena diferença, por exemplo, a Jaqueline, quando fez a dissertação dela de mestrado, ela rodou não me lembro se foi o Evoque que ela rodou. Ela rodou Evoque. Não, foi o... Não, professora, foi o Iramutec. Foi o Iramutec. E ele deu uma diferença, e aí ela fez os cálculos, ela foi buscar, não é? Como ela tem um conhecimento, e o marido dela também tem, o neto tem, um conhecimento de tecnologia bastante profundo, então ele nos ajuda em algumas coisas, porque a gente tem que buscar ajuda. E sempre nós recorremos. E aí nós descobrimos qual era o cálculo que fazia, e ela fez manual o trabalho dela. Do quadro de 4 casos, dá para fazer. Então, pode ser que aconteça. E a gente tem que testar as coisas. E aí, a gente, por exemplo, para fazer a árvore máxima, essa análise de similitude, a gente pode usar as categorias que estão do núcleo comum, as palavras como central. Tem uma porção de elementos que nós podemos fazer. E aí, também, o CHD, que é o do Alceste, a gente sempre usa. Então, se a gente pegar um texto que explica o Alceste, o próprio Brígido diz assim, não, se você quer usar categorização hierárquica descendente, você pega a orientação que o Alceste dá, que é isso aqui mesmo que tem no... E o Ratinot, então, ele fez isso em 2009, em agradecimento à comunidade acadêmica, porque ele teve bolsa, aí ele criou, porque ele já tinha criado, parece-me que ele é o autor também, uma parte do Alceste, ele tem, porque ele é da tecnologia mesmo. E isso faz a diferença entre essas pessoas. Então, a diferença é essa. Nós temos o Atlas TI, nós não usamos o Atlas TI por ser também. E a gente usa o Iramutec, inclusive a própria Fundação Carlos Chagas está fazendo uma pesquisa agora, que responderam 14 mil professores, e eles estão usando o Iramutec em várias questões. O SPSS naquelas questões fechadas, e nas questões abertas estão usando o Iramutec. Obrigada. Eu vou abrir aqui para meus colegas, minhas colegas. Se tem alguém... Se eu puder responder, eu respondo, mas com o maior prazer. Vamos lá.
A gente está estudando também, a gente é estudioso. Temos que ser. Temos que ser. Pessoal, eu estou satisfeita. Deixa eu só dar uma perguntadinha aqui. Professora Romilda, primeiro, parabéns. Pode me dizer Romilda, né? É Romilda e você. Isso. Nós combinamos. Isso. Então, o seu conhecimento, assim, é tão amplo de representações sociais que a gente fica, assim, muito admirado e encantado. Não sei se você já ouviu falar do autor chamado Lefebvre e Lefebvre. Fernando e a esposa, os dois. E eles trabalham com o discurso do sujeito coletivo, e eles usam na análise de conteúdo muito parecida a estas palavras das representações sociais. Ancoragem, palavras-chave. E eu queria saber se é uma raiz da representação social ou é uma outra abordagem, porque eles também usam, eu falo eles porque eles fizeram o livro, ele e a esposa, então é eles dois. Eles usam também aquela articulação das palavras, me fugiu agora, como é que que você faz uma palavra e as pessoas vão... Evocações. Evocação livre de palavras. Evocação livre de palavras. E aí eu queria saber se isso tem similaridade, se é uma outra... Olha, é um grupo da USP. Isso. Esse grupo, o Lefebvre. Inclusive, minha ex-doutoranda, né, a Marciele, que primeiro ia trabalhar com o Doaz, depois passou a trabalhar com a questão processual. Quando ela fez análise, a opção dela foi trabalhar com Lefebvre. Tá. Lefebvre. Então, ele tem tem um grupo que trabalha assim, ele trabalha toda a teoria da questão da representação social, mas ele, na hora da análise, ele utiliza Lefebvre, como eles analisam as orientações, as categorias, como eles fazem, como se fosse utilizar Bardin. Bardin ou qualquer um. Tá, perfeito. Que foi o que Moscovici usou, Bardin. Jodeli usou muito Bardin, também usa. Então, vários autores de representações sociais, grupos, utilizam muito a Bardin. Tá, perfeito. Então, é isso que acontece, não tem problema. Se você quiser, o nome dela é Marciele Stiegler Ribas. Eu posso mandar para você até o link da tese dela, que aí fica mais fácil mandar. Manda a tese também. Tá. Porque aí você vê como ela usou muito bem, a gente trabalhou bastante, e tem um grupo, inclusive, que participa do CIESED, que ela é da USP, e que trabalha com Lefebvre. Tá, perfeito. Conforme é um tipo de análise. A gente considera é opção. Quando você pega a opção, então, ela trabalhou com a processual e utilizou Lefebvre para ajudar nas análises que ela queria. Ela achou que era o que mais se traduzia ali, porque ela trabalhou muito com Bourdieu e tal, ela conseguiu nessa questão. Certo? E ela estava trabalhando com a questão do adulto, né? Do estudante adulto lá, educação de jovens e adultos, então ela ficava procurando só questões assim para... Tá? Eu vou mandar para você, vai ser bom a gente ler, você ler também, vai ser bom. Tá? Sim, legal. Interessante, né, a análise lá do sujeito coletivo. A Ana, né, Lefebvre, ela morreu faz alguns anos, né? Ele ficou só... uns 2, 3 anos, talvez. Bom, mais alguém tem alguma questão para a professora Romilda? Também o horário bate no pessoal. O horário bate, né? Não sei, professora Ivete, acho que a professora Sueli precisou sair, a professora Rosana também está aqui. Olha, se não há... Foi uma noite, assim, muito agradável, aproveitamos muito, porque essas abordagens todas, Romilda, a gente não tem essa profundidade, porque
não estamos inseridos como você está e o seu grupo estudando esta abordagem. E isso é uma coisa que a gente tem colocado entre os nossos professores para os mestrandos. A gente ficar com uma abordagem, seguir com ela, se aprofundar e ir, né, cada vez vai sabendo mais. E eu acho que hoje deu, assim, uma visão muito boa das diferentes possibilidades e a importância de estudar e aprofundar o referencial teórico. Acho que esse era o nosso objetivo, a gente atingiu, e fico muito grata pela sua presença, viu? Muito grata. E eu que agradeço vocês estarem aqui até essa hora, conseguirem, porque eu queria falar menos, mas eu não conseguia, eu tinha que dar exemplos e fazer uma porção porque a gente vai também trabalhando com as ideias, não é? E isso vai sendo muito bom, e eu gosto muito de falar, de explicar aquilo que eu posso contribuir. Mas a gente vai estar à disposição para reunir com o grupo quando quiserem. E nós não dominamos tudo, nós também somos estudiosos das representações sociais, tanto como eu disse para você agora, a gente quer entender um pouco essa subjetividade e vai participar de uma palestra para ver se consegue compreender um pouco mais isso, porque o pessoal fala em subjetividade e me parece que fica me faltando alguma coisa. Como é que eu, consigo chegar ali? E aí, ontem, eu encontrei isso com a Clarilza também, e ela disse que a Clarilza é uma estudiosa de muito mais tempo do que eu, né? Professora, só para lhe contar aqui que está bombando o chat, todo mundo super elogiando, agradecendo. Obrigado, viu? Muito obrigada. Podemos encerrar. Podemos encerrar, então. Agradecemos, nós, em nome do Grupo Pensa, né, ao qual nós pertencemos, somos vinculados, e ao Programa de Mestrado do Ensino das Ciências da Saúde, agradecemos imensamente a sua presença e da Jaqueline, e vamos em frente, né? Porque não é fácil trabalhar com representações sociais, mas é necessário. Às vezes é necessário ir para as representações para entender essa parte da realidade, né? Isso, para compreender a realidade. Exato. É nesse sentido que nós temos trabalhado com a Jaqueline muito, com a Elizabeth, com todo o grupo, a gente tem trabalhado muito nessas questões de compreender a realidade e de procurar também trazer algo, porque as representações nos possibilitam pensar em ações, não é? E nós precisamos pensar em ações, nós não podemos só ficar criticando a questão como está. E nós temos que ter ações condizentes com tudo isso. Mas eu agradeço muito ao convite, de poder estar com vocês, precisamos fazer mais, assim, parcerias, até nos reunirmos mais, fazer trocas, e eu vou ver a possibilidade de envolver vocês com algumas falas que nós estamos tendo aí. Alguns seminários internacionais que a gente está tendo, certo? Com pessoas, e está sendo muito bom. Tá. Então, muito obrigada. Obrigada, então. Boa noite a todos. Boa noite, uma boa semana para todos vocês. Tá? Tchau, tchau, então. Tchau. Tchau.